Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de funções de várias variáveis, né? Nesse vídeo nós vamos trabalhar um conceito muito importante nesse curso, que é o conceito de derivadas parciais, tá? Então a gente vai ver aí como definir uma derivada parcial e quais as aplicações que esse conceito pode nos dar. Bom, nós vamos começar aqui a nossa aula com um exemplo de uma função de duas variáveis, f de x e y. Vou colocar aqui ela no GeoGebra, só para a gente dar uma olhadinha já na superfície representada por essa função, né? F de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Vou digitar aqui essa função no GeoGebra. Como vocês podem observar aqui, essa superfície é uma superfície chamada de paraboloide, né? Nós estamos aqui então com o gráfico dela aqui no plano tridimensional. Ok? E essa vai ser a função que nós vamos utilizar nos nossos exemplos agora iniciais, nas preliminares, né? Para compreender o conceito de derivada parcial. Então nós temos aqui, pessoal, uma função de duas variáveis, variável x e variável y. Todavia, eu vou fixar uma dessas variáveis em um ponto específico. Digamos, vou fazer o valor y ser igual a 1. Então eu quero olhar o comportamento dessa função, né, toda vez que o y está fixado, ou seja, que o y está fixo no valor igual a 1. Quando eu girar aqui, vocês percebem o que? Quando eu coloquei y igual a 1, o GeoGebra traçou esse plano, passando aqui no y igual a 1, percebe que é no y igual a 1, e esse plano ele corta o paraboloide, que é a nossa superfície, dada pela função de duas variáveis. Tem uma funçãozinha aqui no GeoGebra que é intersectar duas interseções. Então, ele vai marcar qual é a curva que está nessas duas interseções, vai destacar um pouco mais. Vou clicar em cima do paraboloide e em cima do plano, e aí ele destaca para a gente aqui a interseção das duas curvas. Ó. Então, como vocês podem observar, no plano y igual a 1, né, ele corta o paraboloide nessa linha preta, seria a linha aqui de interseção, e é exatamente uma parábola, tá certo? Então, o que nós queremos fazer aqui, pessoal? Nós queremos estudar o comportamento, tá, da função f de x y igual a x quadrado mais y ao quadrado, porém com o valor y fixado. Então, vou fixar, nesse caso, o y sendo 1. Então, é como se eu estivesse estudando o comportamento da função, apenas considerando que o que vai estar variando é o x e que o y está fixado. Então, se eu considerar o y fixado igual a 1, o x é que ficaria variando nessa função. E, obviamente, você iria obtendo as imagens aqui z, né, dependendo diretamente do valor de x que estaria variando, e teria aqui como gráfico essa figura, essa linha preta, que seria uma parábola. Okay? Então, nosso estudo vai se dar em cima deste exemplo. Bom, então vamos lá. Vamos considerar aqui a nossa função f de x e y, de duas variáveis, né, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que tem como gráfico aquele parabolóide que nós acabamos de mostrar. Eu estou querendo, então, estudar essa função, mas num ponto de y fixado, tá? Então, eu estou querendo fixar o y em um determinado valor, digamos y igual a 1, foi o que a gente escolheu. Então, como ficaria essa função se o y for igual a 1? A função que é de duas variáveis, na verdade, passaria a ser de uma variável só, porque agora eu estou fixando o y igual a 1, então, essa parte aqui, ó, o y ficou igual a 1. E aí, aqui nós ficamos com x ao quadrado, e o y, como é igual a 1, fica igual a 1 ao quadrado. Portanto, nós temos uma função x quadrado mais 1, que foi exatamente o que a gente viu lá no paraboloide, né? Quando o y é fixado em 1, a curva de interseção lá entre o plano y igual a 1 e o paraboloide era uma função do segundo grau. Então, essa função aqui agora é uma função só de uma variável, né? Só na variável x. Então, a nossa ideia é estudar o comportamento da função de duas variáveis quando eu fixo uma das variáveis em um determinado ponto específico, ok? Então, nesse caso, para y igual a 1, a nossa função de duas variáveis passa a ficar uma função de uma única variável, g de x, né? Então, essa é a nossa primeira ideia. Agora, se eu quero estudar a derivada de g, a g' de x, né? Tecnicamente, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria o limite, né? O limite do quociente de Newton, que seria de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende a zero. Então, isso aqui dá a derivada, né, g' de x, e a gente viu que isso aqui tem uma interpretação prática, que seria a inclinação da reta tangente, né, no ponto x especificado, ou ainda, quando eu penso em problemas aplicados relacionados à taxa de variação, seria a taxa de variação
instantânea, né? Num determinado valor de x especificado. Então, quer dizer, quando eu estudar essa derivada g' de x, eu tenho uma interpretação prática, ok? É claro que, nesse caso, como g de x é igual a x ao quadrado mais 1, a gente sabe, né, já do cálculo 1, que g' de x você aplicar a regrinha aqui daria 2x, que é o resultado já de toda uma teoria que tem desde o cálculo 1, do cálculo de derivada. Né? Você deriva aqui a potência, joga o 2 para cá, derivada da constante é zero e assim por diante. Bom, então a nossa ideia agora é estudar o comportamento da função de duas variáveis para um valor especificado, tá certo? E nós vamos fazer isso em termos de derivada. Então essa derivada aqui, que deu 2x, né, ela vai indicar a inclinação da reta tangente à curva para determinado valor de x que você especificar, né, como também a taxa de variação instantânea, né, na curva sempre, nesse caso com y constante, sendo igual a 1, a taxa de variação instantânea também naquele ponto. Então essa que é, de todo modo, a nossa ideia, né? Estudar o comportamento de uma função de duas variáveis para um valor especificado. Nós vamos chamar aqui, pessoal, de derivada parcial, e aí essa derivada parcial vai depender de qual variável você está trabalhando. Vamos chamar de fzinho de x e fzinho de y. Isso aqui são o que eu vou chamar de a derivada parcial da função f em relação à variável x e a derivada parcial da função f em relação à variável y, tá ok? O que vai ser a derivada da função f em relação à variável x? Ela vai ser de f de xy mais hy menos f de xy sobre h quando h tende a zero. Observe que nessa situação é como se eu estou pensando aqui, então, que eu estou deixando o y fixado, o y está fixo aqui nessa notação, ó, e eu estou variando só em x, por isso que é a derivada parcial em relação a x. Na nossa situação anterior, a nossa função f de xy, ela tinha duas variáveis, x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Se eu considerar aqui, então, a derivada parcial de x em relação a x no ponto y igual a 1, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o limite de f de x mais h1 menos f de x1 sobre h, usando essa expressão. Né? Agora, observe que isso daria, na verdade, o que seria f de x mais h1? Isso seria, na verdade, você pegar aqui o x e ficaria com x mais h ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Jogou dentro da função. Tudo isso menos x ao quadrado mais 1 ao quadrado, que seria a f de x1. Isso sobre h, que tem um limite, né? Quando h tende a zero. Agora, essa parte aqui de dentro, das duas expressões, é exatamente o que nós colocamos aqui anteriormente. Isso aqui seria o limite, né, da função g de x mais h, que nós definimos lá como sendo g de x, acabou sendo quem? X ao quadrado mais 1, que seria aquela parábola que intercepta o plano y igual a 1 com a superfície f de x igual a x quadrado mais y ao quadrado. E isso aqui menos g de x sobre h quando h tende a zero. Isso aqui é, na verdade, g' de x. Então, quer dizer, a derivada parcial de f no ponto y igual a 1 é simplesmente a derivada, a g' de x, né, quando você substitui uma função, o y por 1. Só que a gente quer generalizar esse conceito, pessoal. Então, como é que a gente vai generalizar esse conceito? A partir dessa regrinha aqui. Ó. Ou seja, eu estou fazendo aqui essa regra, considerando que o y está fixo. Ok? Então, eu estou variando apenas o x. Como que eu procedo isso na prática? Na prática, o que você vai fazer para achar a derivada parcial de f em relação a x, como nós definimos anteriormente, é você sempre olhar o y como se fosse uma constante. No caso, eu iniciei a aula falando do y sendo igual a 1, mas aí eu quero generalizar isso colocando para qualquer situação que você queira tratar o y como se fosse um valor fixado. O y poderia ser 3, podia ser 10, podia ser 1000, podia ser π, tá certo? E você vai diferenciar, ou vai derivar a f de xy em relação a x, considerando o y como uma constante. Então, como é que ficaria isso aqui? Ó? A nossa f de xy, ela é igual a quem? X ao quadrado mais y ao quadrado, certo? O que vai ser a derivada parcial, né? Vou colocar aqui fx, isso é a derivada parcial da função de duas variáveis, x ao quadrado mais y ao quadrado, em relação a x. Se é em relação a x, significa que você está tratando o y como se fosse uma constante. Então, é como se você estivesse olhando para cá, ó, nessa função, embora seja de duas variáveis,
Quando você está fazendo essa derivada, você está olhando isso aqui como se fosse constante. Então, e você está olhando o x como se fosse variável. Então, como você deriva x², o resultado disso é 2x. Mas quando você deriva uma constante, ora, uma constante ao quadrado, a derivada da constante é zero. Então, a derivada parcial de f de xy em relação a x seria simplesmente 2x. Bom, volta lá na nossa função g de x, com y igual a 1. G de x era igual a quem? Era igual a x² mais 1. Quando você derivava g de x, né, calculava g' de x, isso aqui dava 2x. Ou seja, que é exatamente o que você encontrou aqui. Então, a ideia de derivada parcial é você estudar o comportamento da função, né, considerando uma das variáveis fixada, nesse caso aqui eu considerei o y sendo fixado. Bom, e você pode também fazer isso considerando, fazer a mesma análise, agora invertendo a ordem, ou seja, no lugar de você olhar o y como se fosse uma constante, você passa a olhar o x como se fosse uma constante. Então, agora a derivada, vou chamar de derivada parcial de f em relação a y, né? Esse limite, né? É o meu limite do quociente de Newton, só que eu estou considerando o x agora como se fosse uma constante, porque eu estou pensando que o x está fixado. E o que vai estar variando é o y, tá certo? Então, no final das contas, como é que você procede isso do ponto de vista prático? O cálculo dos limites é sempre complicado, mas você já pode usar as regras de derivadas que você já conhece. Então, nesse caso, você tem a função f de xy igual a x² mais y², ok? E você quer encontrar a derivada parcial de f, né, de xy, só que você quer derivar em relação a y. Como você quer derivar em relação a y, que é o que nós vamos chamar de derivada parcial, você está tratando o x como se fosse uma constante e o y como se fosse variável. Então, quando você deriva uma constante, a derivada da constante é zero, então que daria zero. E a derivada de y², se eu estou considerando agora o y como sendo a variável, o resultado disso é 2y. Portanto, né, a derivada parcial de f de xy em relação a y passaria a ser 2y. Bom, vamos considerar agora um outro exemplo, também com a função de duas variáveis, em que eu tenho a função f de xy igual a x² menos 2x² mais y² menos 5y. Então, nesse exemplo aqui, eu quero que você encontre, né, para ver se você entendeu a ideia prática de encontrar derivadas parciais. Qual é a derivada parcial de f de xy em relação a x? Quando você está derivando em relação a x, significa que onde tem y aqui, ó, você vai considerar como se fosse uma constante. Então, isso aqui tudo é como se fosse uma constante. E aí você lembra que a derivada de uma constante é zero. Então, o que está variando? É o x. Então, qual é a derivada de x ao cubo? É 3x ao quadrado. Menos derivada de 2x², esse 2 cai multiplicando, então fica 4x. Aqui, como o y é uma constante, a derivada de uma constante é zero. Como y é uma constante, 5 vezes uma constante também dá uma constante, derivada de uma constante também é zero. Portanto, a derivada parcial de f de xy em relação a x é 3x ao quadrado menos 4x. A derivada deu essa função, também uma função do segundo grau. Se você quer encontrar agora a derivada parcial de f de xy em relação à variável y, agora você inverte as coisas. Agora você trata o x como se fosse uma constante, ok? Então, o x agora é como se fosse uma constante, ou seja, como se fosse um número, né, fixado. E você vai usar as regras normais de derivação. Então, a derivada de uma constante, essa aqui é uma constante, a derivada é zero, a derivada da outra constante é zero. A derivada aqui, ó, de y² é 2y e a derivada de menos 5y é menos 5. Portanto, a derivada parcial aqui é igual a 2y menos 5. Então, quando você está olhando as derivadas parciais, né, quando você derivou, por exemplo, a derivada parcial em relação a y, você está imaginando que o x é constante? Então, você poderia pensar da seguinte forma: para qualquer valor de x que você escolher, eu queria olhar o comportamento dessa função para x igual a 3. Qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função é 2y menos 5. Então, a inclinação da reta tangente à curva, né, de interseção da superfície com o plano x igual a 3, na direção do plano x igual a 3, ela é dada por essa expressão, que é a derivada. Tá certo? Então, eu queria estudar o comportamento na função da derivada no ponto x igual a 3, mas com y igual a 1. Então, quem é a parcial de y no ponto x igual a 3, mas com y igual a 1? É só você jogar aqui na derivada. Então, o x está fixado em 3, aqui seria 2 vezes 1 menos 5, que daria menos 3.
Bom, então a ideia da derivada parcial é isso, é que você está estudando o comportamento da função numa determinada direção especificada, né? Ou seja, você está sempre mantendo fixado uma das variáveis, estudando o comportamento da função nessa outra direção. Bom, só para a gente fechar a nossa aula então, pessoal, eu vou falar aqui de algumas notações também que vão ser bastante comum, tá? Uma delas então, quer dizer, quando eu colocar aqui f de x, y, colocar o x aqui significa que eu estou derivando essa função em relação à variável x. Às vezes essa notação ela vai ser simplificada, então vai ficar só f de x, tá? Quando ficar claro que eu estou trabalhando com as derivadas parciais. E uma notação muito comum também é você escrever essa daqui, ó, que é similar à notação de Leibniz, lá de derivadas, né? Só que você vai usar a letra grega ρ aqui, então seria ρf, ρx, que seria a derivada da função f em relação a uma variável x. Então aqui eu estou derivando a função f em relação à variável x. Essa é uma notação bastante comum também para derivadas parciais, tá? Então isso também às vezes pode ficar um pouco mais esticado, tipo a parcial de f de x, y em relação à variável x. Então essa notação é apenas indicando com qual variável eu estou derivando, tá? E também como eu chamei a função de z, isso eu poderia chamar também de parcial de z em relação à variável x. Então a letra grega ρ aqui vai indicar para a gente a derivada parcial de z em relação à variável x. Alguns autores também, às vezes por simplicidade, colocam f1, que seria, eu estou estabelecendo que x é a primeira variável, então estou derivando em relação à primeira variável. Ou d1f, que seria, eu estou derivando em relação à primeira variável. Ou ainda dxf, então são muitas as notações, tá ok? Eu diria que a mais comum é essa, né, aqui do ρ, e essa outra que nós estamos colocando também, são as mais comuns, tá? Claro que também tudo que eu fiz aqui para o x vale para o y, né? Então você pode também dizer que f de x, y com o y aqui é a derivada parcial em relação a y, isso poderia ser anotado somente por f de y, ou ρf, ρy, que seria a derivada da função em relação à variável y, e assim por diante, né? E aí, sendo y a segunda variável, também às vezes chama de f2, né? Então seria a derivada da segunda variável, né? É menos comum essa notação, pelo menos nos livros que eu leio, tá? Ou a derivada de f em relação a y também. Bom, então só para treinar essa notação, se eu tivesse dito para vocês que a minha função de duas variáveis é f de x, y igual a x ao quadrado mais xy, né? Então a notação comum seria colocar ρf, ρy, que seria a derivada parcial de f em relação a y. Nesse caso eu estou considerando o x como constante, né? Então estou derivando em relação a y, x é constante, então se o x é constante, aqui a derivada dá zero. E sendo x uma constante vezes a variável, a derivada é a constante. Então veja que a derivada de f em relação a y, nesse caso é x, né? E se eu estivesse derivando f em relação a x, então ρf, ρx, nesse caso o x é a variável e o y é a constante. Então o x é a variável, a derivada de x quadrado é 2x, a derivada de uma constante vezes a variável é a constante. Então a derivada aqui parcial de f em relação à variável x é 2x mais y. Então só para vocês também observarem que existem várias notações para derivadas parciais, mas todas são bastante intuitivas, tá? Então, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos fazer um vídeo mostrando a interpretação geométrica da derivada, que de certa forma a gente já falou aqui, mas a gente vai trabalhar mais com essa parte da geometria mesmo, né? Tentar mostrar isso no GeoGebra, a questão das retas tangentes, as direções das retas tangentes. E na sequência um outro vídeo mostrando como eu usar derivadas parciais para resolver problemas aplicados. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido aqui o conceito e a ideia inicial. E mais à frente nós vamos estar trabalhando exemplos diversos, né, de situações que envolvem derivadas parciais. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.